novidades e teorias de ordem paranormal. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E a gente já tava sem teoria aqui já faz um tempo, porque o Selbit estava bem caladinho ultimamente, mas ele começou a soltar novas informações, novas notícias. E hoje eu vim trazer todas elas para vocês. Primeiro, importante que todas essas dicas, todas essas novas informações estão lá na Ordem Paranormal News. Foi na Ordem Paranormal News ali que isso foi postado e onde eu vi, ok? Então acompanhe a Ordem Paranormal News no Instagram para receber todas as notícias de Ordem Paranormal RPG, principalmente no que tange dessas informações que o Selbit acaba soltando em live. Então vamos lá, o Shizui, um mano aqui já conhecido do canal que sempre traz teorias, e alguns membros do Discord do Selbit criaram aí então com essas novas informações um pensamento de teoria muito legal, usando as recentes frases do Selbit. Mas uma coisa é importante, antes de passar essas frases do Selbit, eu preciso relembrar para vocês tudo que a gente já sabe sobre a spin-off e sobre os próximos projetos do Selbit. Vamos lá, dicas sobre a spin-off em si. De sangue, ele falou o seguinte, primeira coisa que ele falou: não necessariamente terão só protagonistas da Ordem, ou seja, tem outros personagens ali que não são da Ordem. A equipe de personagens não se conheceu antes da campanha, então eles vão se conhecer durante a campanha. Definitivamente vão aparecer lugares familiares. E, por quarto, no último episódio de Sinais do Outro Lado, o Selbit revela que Enigma do Medo vai sair antes da temporada da spin-off do Sangue, ok? Então, recentemente, quando o Selbit apareceu aí em live, ele falou algumas coisas. Coisas legais vindo aí. Setembro vai ser um mês legal. Novamente, ele volta a falar de setembro. Lembrando que até mesmo a LoL já falou que está animada para setembro. Então, possivelmente, novos moletões, novas camisas de Ordem Paranormal. Mas o que eu posso dizer é, como teve muitos imprevistos em questão de atraso do jogo e tudo mais, eu sei que a gente tá há muito tempo sem postar, sem criar nada novo de Ordem, né? Então, eu já tô há um tempinho indo atrás, trabalhando pra caralho pra gente voltar a criar coisas. E é possível que tenham novos conteúdos de Ordem, novas histórias surgindo de maneiras... Importante que ele fala ali novas histórias e tudo mais. E o Selbit sempre refere-se a novas histórias como novo RPG, ok? Pelo menos por enquanto, já que a HQ não é uma história nova e o Enigma do Medo é o único jogo que ele estaria produzindo. Muito pouco provável ele estar fazendo outra coisa assim. Então, quase com certeza que é um RPG. Eu não sei que outra coisa ele poderia fazer em aspecto de mídia que ele poderia postar agora. Animação de Ordem, muito cedo para acontecer. Eu acho que é, assim, alguma coisa relacionada a RPG de mesa. Não precisa ser novamente reiterando aqui, não precisa ser necessariamente uma spin-off ou necessariamente Calamidade Parte 2. E ele vai falar isso mais um pouco em outras coisas aqui um pouco mais na frente, né? E talvez não tão novas, depende do... Enfim, não vou dizer muitas coisas. Não tão novas, ele cita uma frase que eu quero que vocês guardem. Algo novo, mas não tão novo e tal. Antes do lançamento do Enigma do Medo, porque é uma coisa que tá fora do meu controle e eu não posso ficar esperando mais o resto da minha vida pra continuar contando histórias, as histórias que eu quero contar. Então, coisas legais estão em produção. Várias coisas legais estão sendo produzidas. Mas é isso. Beijo! Não, assim... Não é uma temporada nova. É isso que eu vou dizer. Mas é isso. Beijo! Importante. Essa frase não é temporada nova. Pode significar mais de uma coisa. Ela possui diversas interpretações, se vocês prestarem bem atenção. Primeira interpretação. Pode não ser uma temporada nova, porque não se trata de um RPG, é outra coisa. Pode não ser uma temporada nova, porque ele quer dizer que não é uma temporada, às vezes é uma minissérie, um episódio único, uma one shot.
Ele pode falar que não é uma temporada nova, porque ele não quer que a galera pense que é spin-off, nem que seja a continuação de Calamidade. E tem uma outra coisa, que não é uma temporada nova, e já vou explicar um pouco mais pra frente qual é essa interpretação, porque é uma temporada velha, e já vocês vão entender. Eu também vou dar essa teoria. Ou uma semi-temporada velha, já eu explico. Mas a equipe do Ordem tá trabalhando a mil. Com tudo isso em mente até agora, eu quero que vocês continuem apenas guardando as informações e pensando. Também tem essa imagem que pode ser importante um pouco para a teoria. É uma imagem bem borrada ali que a Agatha Allen botou, ok? E que faz parte dessa teoria que eles entraram a conversar. Porque ali, nós temos ali um nomezinho específico que é Ordem Paranormal T, né? Então, OPT. Pode ser T de transtornado, quem sabe, ou algo do tipo. Mas, bom, não sabemos exatamente se seria associado a essa questão toda de transtornados, porque transtornados poderia ser a spin-off. Nessa foto, nós também vemos o grau de desconjuração. E associando tudo que está nessa composição dessa imagem e nas informações que a gente tem, a gente consegue o seguinte pensamento. Lugares familiares. Nós temos o Gal com a roupa de desconjuração. Gal se conecta ao orfanato. O orfanato se conecta a um lugar familiar. Um lugar familiar, literalmente. Isso também faz com que a gente pense no Henry. O Henry, uma pessoa que fez um pacto, ou no caso, pegou de alguma forma e se tornou um ser ali associado ao corpo do diabo. Eles dois estão no mesmo corpo. E lembrando, isso aí é uma teoria minha, que ele não está sendo portador do diabo, os dois dividem o mesmo corpo. Eu vou deixar em algum lugar aí no card, aparecendo também essa teoria, caso alguém queira ver. E o diabo, logicamente, está conectado aos transtornados. Transtornados cabe claramente no OPT, ok? Então, Ordem Paranormal, transtornados. E isso, por mais que tenha muita conexão, eu não acredito que é a hora. Eu não acredito que o Cellbit vai lançar spin-off. Ele pode ter falado diversas vezes que a Enigma do Medo seria lançado antes e tudo mais, mas como ele falou, teve muitos atrasos e eu acho que ele não quer carregar também a spin-off mais pra frente. Eu acho pouco provável que seja a spin-off que vai ser lançado em setembro, mas existe uma pequena chance dele ter desistido de deixar mais pra frente, digamos assim, ela, e decidiu lançar agora, já que teve imprevistos. Mas existem outras ideias que a gente pode ter. A primeira ideia que eu tive com relação a isso é, quem sabe, uma minissérie que se passa em algum tempo ali entre alguma temporada. Então imagina uma temporada ali que ocorre uma prequela de Calamidade, uma temporada pré-Calamidade, onde a gente vai ver alguns personagens ali e tal andando. Isso não se conecta com os lugares familiares e nem nada do tipo, porque essas referências que ele deu é da spin-off. Pensando, se não é uma nova temporada e se não for a spin-off, pode ser algo assim. Pode ser uma mini temporada ali de conexão de episódios e tudo mais, com pessoas e grupos de personagens que a gente já viu agindo em paralelo ao Ordem Paranormal. De uma forma que ele pode não considerar isso tanto uma spin-off, por mais que tecnicamente falando o nome combine com uma temporada desse tipo, mas algo sem muita conexão. Às vezes, o Cellbit também pode fazer uma temporada que não tem conexão com ordem nenhuma. Então ele pode fazer um outro grupo, em um outro lugar, em uma outra cidade, que está fazendo uma outra tipo de missão menor. Uma missão um pouco mais digamos assim, específica, uma missão menor, uma missão que não se conecta com os grandes eventos de Ordem Paranormal. E ele chamasse só pessoas novas para essa mesa, por exemplo. Então ele faria uma temporada bem desassociada ao canon de Ordem, e que entraria no canon possivelmente, mas que não atrapalharia o canon, nem traria novas informações ao canon do Ordem. Como mestre de RPG, às vezes você pode fazer outros tipos de RPGs e sair desse lance de história principal, porque mesmo assim as spin-offs ainda estão muito conectadas com as histórias principais. E uma outra ideia que eu tive, que eu não sei se seria capaz e não sei se seria bem aceito pela comunidade, é quem sabe um remake da primeira temporada. Se ele faz um remake da primeira temporada, cabe claramente ali nas palavras que ele falou, não é necessariamente algo novo. Então sendo um remake, é algo novo, mas não é necessariamente novo, porque é uma história que vocês já viram e tudo mais.
Lógico, ele pode dar algumas mudadas, umas alteradas, quem sabe até tentar seguir mais a HQ e usar a HQ para fazer esse remake. Mas é uma ideia do tipo também. Acho pouco provável, por causa dessa questão da falta de aceitação que essa temporada poderia ter. Mas quem sabe ele conseguiria trazer uma nova, uma lucidez para a primeira história de novo, dar uma nova cara para a primeira temporada e dar mais chance dela brilhar. Então isso é mais uma ideia que tive, mas o Cellbit não se calou, o Cellbit continuou a postar coisas e novamente ele veio com esse post aqui. E vamos ver ele também para ter outras ideias. Então vamos lá, mas antes ouçamos nosso patrocinador. Você que é gamer ou jogador de RPG e tá querendo um curso de inglês? Se liga só, a Play English é o curso de inglês para você. Aqui temos uma plataforma gamificada, onde você ganha XP, faz missões semanais, cria seu próprio avatar, compete em ranking para ver quem é o melhor no inglês e segue a história de Nathan Dragon. Ou seja, é aprender um curso de inglês seguindo uma historinha como se fosse um jogo. Todos os professores da plataforma são primeiramente gamers. Hello, welcome to Play English. I'm Teacher Edu. E a linguagem, para quem já aprendeu um pouco de inglês jogando jogos, vai estar bem fácil. Então entra pelo meu link na descrição e no primeiro comentário fixado e vai lá e assina a Play English. Eu vi muitas teorias falando das coisas mais malucas e muitas falando coisas menos malucas. Deve ser uma teoria ou do X1. E algumas estão muito certas. Algumas são meio óbvias. As minhas normalmente não estão certas, mas eu pelo menos chuto mais 15 de uma vez. Então a chance de ter acertado alguma é mais fácil. Tem coisas que a gente está produzindo que são experimentais. Então em fase de conceito ainda. Interessante ele falar essa questão dos experimentais. E ele vai complementar aqui, já eu dou play, vocês vão ver, falando que são coisas novas, assim, até num formato novo, que eles nunca tentaram antes, e coisas em formatos já antigos. Eu acho que formato antigo, ele deve se referenciar ao que já lançou. Então, HQ, o que mais já lançou, o livro de Ordem, o que mais já lançou, as temporadas de Ordem, seja no online ou no presencial. Então, tem essas ideias, por exemplo. Ordem, por si só, também é uma coisa que já é um formato antigo, né? Eu não sei se ele pode estar falando de um novo tipo de Ordem ou um novo tipo de RPG, um pouco meio que diferente do que foi Ordem Paranormal. Então ele pode até usar o próprio sistema de Ordem para tentar fazer uma mesa bem diferente do normal. Certo? Não estão sendo feito o produto final, a gente está pensando em conceitos e coisas novas e formatos novos. E tem formatos antigos, que obviamente nunca vão ser abandonados. Tô meio animado, tô muito ansioso pra ver o que a gente tem no futuro aí. Setembro vai ser um mês legal. Não é Calamidade Parte 2, não é o spin-off de Sangue. Interessante. Ele aqui, primeiro, confirma que a spin-off é de Sangue, sem sombra de dúvidas. Lógico que já fiz teorias de que poderia ser uma outra coisa e que aquela imagem estava apenas tentando nos fazer enganar. Mas ele confirmou aqui a palavra spin-off de Sangue. Ele não falou terceiro spin-off, ele falou spin-off de Sangue. Mas ele fala que não é nenhuma dessas duas em setembro. Então se encaixa mais na possibilidade de um remake ou de uma minissérie ali, longe ali das características do Ordem, longe do canon principal e das histórias principais, ok? Mas mesmo assim, ainda se encaixa como sendo outra coisa, uma coisa diferente, com uma HQ, coisa do tipo. Continuando. Mas eu sinto que novas ideias surgiram nos últimos tempos de coisas que eu quero fazer com o Ordem. E acho que vai ser legal experimentar e descobrir isso juntos. Um teaserzinho. Honestamente, não é nada demais, mas dá pra brincar. Dá pra teorizar um pouquinho sobre o que é, o que não é isso. Vou deixar vocês pensativos. Olha só. Esse símbolo, vou necessitar da ajuda de vocês, dos pensamentos de vocês. Não cheguei muito a pesquisar, porque Ordem Paranormal é uma coisa que tem estética e tudo mais, meio que própria na questão dos símbolos. Mas esse símbolo aqui
parece ser um símbolo um pouco mais normal ali, quase um símbolo da uma Idade Média ou algo do tipo. Não acho que nem tanto uma Idade Média, digamos assim, europeia. Pode ser algo um pouco mais ali levado para a Ásia e tudo mais, ou para as partes ali norte da África. Mas essa forma dessa cruz, digamos assim, que está aqui no centro, ligada, conectada por essas espécies aqui, eu vou chamar de músculo, mas claramente não é um músculo, mas eu estou falando dessa estrutura que lembra algo que segura tudo. E essa pequena dobra aqui, que não sei, essa dobra lembra ali como se fosse lá uma planta crescente ou algo assim. Esse símbolo claramente deve ter ali umas inspirações em símbolos reais, o que pode dar uma ideia do que a gente quer. Não cheguei muito aí atrás a pesquisar o que esse símbolo lembra necessariamente, mas me parece ser uma espécie de brasão ou uma espécie de símbolo de uma organização. Então, dá pra ver que alguma coisa já tá sendo guardada. E isso é de setembro. Pelo que ele consegue dizer ali, isso é algo de setembro, ok? Então, levando isso em pensamento também, essa questão dele ter falado que setembro não é Ordem Paranormal Calamidade 2, não é Ordem Paranormal Spin-Off de Sangue. Isso aqui não se encaixa no lance do remake, não se encaixa em remake nenhum. Não tem como, e esse símbolo nunca apareceu em Ordem Paranormal primeira temporada. Não, então não se conecta ao remake. Então é pegar praticamente a ideia de remake e jogar fora. Sobrando apenas a história aí da minissérie. Quem sabe ele possa fazer algo bem no passado. Então imagina ele fazer um Ordem Paranormal ali na época muito mais posterior, muito depois do King, algo do tipo, mas uma época mais antiga, por exemplo. Isso aí pode ser associado em uma época mais antiga ou algo assim. A gente também pode pensar nessa minissérie em um local diferente, em uma parte diferente. Todo mundo faz homebrew, todo mundo pensa, assim como eu já pensei, em um Ordem Paranormal no Japão, em um Ordem Paranormal medieval. Todo mundo já tem pensamentos do tipo. Grimório Paranormal já fez um Ordem Paranormal medieval. Eu já fiz uma campanha chamada Máscara da Maldição num RPG do Japão, e outras pessoas já estão com planos de fazer Ordem Paranormal no Japão. Então esse símbolo pode ser de algum Ordem Paranormal em um outro lugar e coisas do tipo. Mas também pode ser uma outra coisa importante, pensarmos fora da caixinha e pensar em outras coisas que podem acontecer também. Em Ordem Paranormal, como ele falou, nós temos várias coisas que a gente pode fazer. Eu não acho que setembro ele lançaria algo que não fosse uma temporada. Eu acho que o que os Sonhos de Ordem querem no momento é uma temporada. Então eu acho que, na minha opinião, a minha teoria mais, digamos assim, final é a minissérie ali, paralela aos eventos de Ordem em outra situação além dos eventos de Ordem, que não esteja necessariamente conectado ao canon principal. Então, o que também pode ser, mas eu não acredito tanto, é um suplemento do livro de Ordem. Para vocês aí que não conhecem tanto o RPG de mesa, normalmente a gente lança outros livros que complementam o livro principal, com mais criaturas, com mais poderes, com mais raças, com mais classes, com coisas do tipo. Então, no caso de Ordem Paranormal, ele ainda tem espaço ainda para lançar diversos suplementos futuros. Então, pode ser algo desse tipo, mas na informação passada, no vídeo passado, o Selbit também fala que a equipe de Ordem Paranormal está muito empenhada e trabalhando muito no último tempo. Eu não considero a Jambô uma equipe de Ordem Paranormal. Jambô é uma outra coisa, não está dentro da equipe do Ordem Paranormal. Então eu acho que é algo próprio, algo do Selbit, não é algo envolvendo a Jambô, não é algo envolvendo uma animação de Ordem Paranormal. Poderia até ser, mas eu acho muito cedo para falar isso. Não acho que é nada do tipo, eu acho que é algo diferente mesmo, ou uma coisa que a gente já viu como uma pequena temporada. Então é isso, com essa marca aqui final aparecendo no vídeo. E eu vou ficando por aqui. Eu acho que essa teoria tem muita coisa que pode estar certa, tem muita coisa que pode conectar, porque eu chuto para todos os lados ao mesmo tempo. E acho que estamos chegando, eu não sei quando que ele vai anunciar em setembro, mas temos aí mais uma semana e pouquinho para conseguir ver. Então os vídeos de Ordem Paranormal estão começando a voltar com tudo. E vamos ver o que vai rolar nessas próximas semanas, nesse próximo mês. Ansioso para setembro. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o senador. E fui.